estrutura correspondente aí aos condrócitos. Lembrar, condroblasto, grande capacidade de síntese, condrócito, baixa capacidade de síntese, pois vai fazer mais a manutenção do tecido cartilaginoso, ok? Em relação à estrutura de matriz cartilaginosa, em relação à matriz cartilaginosa, na cartilagem hialina vai ser formada principalmente de colágeno tipo 2. Tem outras fibras colágenas, colágeno tipo 6, colágeno tipo 9, 10, 11, mas o principal, a gente vai ter colágeno tipo 2 presente, ok? Além disso, temos também proteoglicanas, glicosaminoglicanas, outras proteínas ali presentes, condronectina e outras fibras extracelulares presentes. Em relação à estrutura da cartilagem hialina, a gente vai ter a formação das estruturas das fibras com essas diversas proteínas, de estruturas que a gente chama de agrecans, tá? Como que vai ser formado, basicamente, então, essa estrutura de agrecan, então, que eu acabei de falar para vocês? A gente vai ter o seguinte processo. A gente tem aqui as estruturas das fibras colágenas aqui presentes. A gente vai ter estrutura de proteoglicanos combinando. Nesses proteoglicanos combinando, junto com as estruturas de glicosaminoglicanas e colágeno, a gente vai formar agrupamentos. Esses agrupamentos, a gente vai dar o nome de agrecans, então. Esses agrupamentos vão ter a função de manter tudo unido, ou seja, estrutura de glicosaminoglicanas junto com fibras colágenas unidas. Assim, a gente mantendo a integridade do tecido. Só que também vai ter como uma segunda função. A gente vai ter a formação de grupo sulfato. O grupo sulfato tem um caráter ácido e tem carga negativa. A parte importante para a gente, carga negativa. Lembrar que polos opostos se atraem. Se eu vou criar uma região com carga negativa, isso vai atrair a estrutura de íons de carga positiva. No caso, eu quero atrair o Na. Ao atrair o Na, que tem carga positiva, o Na começa a entrar entre as estruturas dos agrecans. Na é um soluto, no caso, vai deixar o meio hipertônico. Se o meio se tornou hipertônico, a gente vai direcionar água para esse meio hipertônico. E aí a gente vai encher as regiões entre os agrecans com água, que a gente chama de água de solvatação. Essa água tem função de hidratar a estrutura da matriz. Lembrar que o meio de reações, das principais reações do nosso corpo, é o meio aquático, então vai servir de meio para as reações e, principalmente, vai fornecer a parte do amortecimento. Então, o amortecimento vai ser realizado graças à presença dessa água de solvatação, ok? Então, essa água de solvatação vai ser bem importante para a gente. Em relação à estrutura da cartilagem elástica. Cartilagem elástica tem a proteína elastina, por isso que ela tem elasticidade, ok? Onde que a gente vai encontrar? Pavilhão auditivo, tuba auditiva, epiglote, e a gente também vai encontrar na laringe. Cartilagem elástica também vai ser revestida pela estrutura do pericôndrio, então o pericôndrio está revestindo. Pericôndrio, primeira camada de células condroblastos, ficaram totalmente revestidos pela estrutura da matriz cartilaginosa, a gente chama de condrócito. Matriz vai ter principalmente colágeno tipo 2. Então, voltando aqui, alguns slides, colágeno tipo 2 também é o mais presente em relação à cartilagem hialina. Só que, se a gente está trabalhando em relação à cartilagem elástica, está vendo nessa imagem que fica várias fibrinhas aparecendo? Vamos marcar uma dessas fibrinhas aqui. Essas diversas fibrinhas aparecendo, o tecido não fica totalmente homogêneo. Por que aparecem essas pequenas fibrinhas aí presentes? Por causa de uma estrutura proteica extra. A gente vai ter a presença de fibras elásticas. As fibras elásticas em coloração é que gera essa imagem dessas pequenas fibrinhas. A presença de cartilagem elástica é importante para a gente ter a elasticidade. Tendo elasticidade, eu também crio uma maior resistência, ok? É comum, em relação à estrutura do elástico, acontecer a formação de agregados
de estruturas de condrócitos. Esses agregados de condrócitos a gente pode chamar de grupos isógenos. Pode aparecer também na matriz de cartilagem hialina, tá? Então, aglomerados de condrócitos a gente vai chamar de grupos isógenos aí. O último, a gente tem as fibrocartilagens. A estrutura da fibrocartilagem vai ter uma característica intermediária entre tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. O que tem o tecido conjuntivo denso? Uma grande quantidade de fibras. O tecido conjuntivo denso tem muita fibra, por isso que ele é chamado de denso, pela grande presença de fibras. Então, a gente tem o tecido cartilaginoso, só que agora com uma grande quantidade de fibras. Essas fibras colágenas. Se tem uma maior quantidade de fibras colágenas, quer dizer que a estrutura desse tecido vai ser um tecido mais resistente, ok? Onde que a gente vai encontrar ele? Discos intervertebrais, inserção de tendão, ligamento de osso, a gente pode encontrá-los, sínfise pubiana. Em relação às estruturas das fibras colágenas, eu vou encontrar bastante fibra colágena de tipo 1, ok? Então, bastante fibra colágena tipo 1. Pelos locais que a gente encontra essa estrutura de fibrocartilagem, então, a gente tem que considerar que não possui a estrutura do pericôndrio. Não possui o pericôndrio porque eu posso encontrar em regiões onde tem certo movimento. E se tivesse o pericôndrio seria destruído. Tenho ainda as mesmas células condrogênicas, condrócitos e condroblastos. Só que agora, pela grande quantidade de fibras presentes, está vendo que a estrutura das células vão acabar ficando um pouco alinhadas. Elas ficam um pouco alinhadas justamente por causa da grande quantidade de fibras que vai dar uma certa organização do tecido, ok? Principal local que a gente encontra nos discos intervertebrais. Em relação aos discos intervertebrais, a gente tem esse anel fibroso que vai ser formado, então, graças à estrutura da fibrocartilagem. Entre as estruturas das vértebras, então, eu vou ter a presença do anel fibroso. E dentro do anel, o núcleo pulposo presente. Isso vai fazer com que entre uma vértebra e outra, a gente tenha uma estrutura que fornece um amortecimento. A estrutura das vértebras não se encontram diretamente. Tem um amortecimento entre eles. Então, se a gente olha na imagem aqui lateral, está aqui a estrutura do disco intervertebral, da estrutura do anel fibroso ali, dentro pulposo, e vai amortecer os impactos, evitando que duas vértebras se corroam pelo contato direto. Ok? Só que, de acordo com N fatores diferentes, falo N fatores porque podem ter várias variantes que causam o problema, a gente pode ter o seguinte: o anel fibroso começar a formar uma extensão. Essa pequena extensão aqui. Essa extensão pode aumentar pouco a pouco de tamanho. Só que vai acontecer o seguinte: aonde está ocorrendo essa extensão, é exatamente onde está passando a estrutura do sistema nervoso. Se exatamente onde está passando o sistema nervoso, quer dizer que essa extensão vai começar a pressionar o sistema nervoso. Se começa a pressionar o sistema nervoso, a gente vai começar a sentir dor, tá? A gente vai começar a sentir dor e, de acordo com o tanto que é pressionado, a gente pode sentir mais dor ou menor quantidade de dor. De acordo com a quantidade de discos intervertebrais que tenham esse problema, também pode ter mais dor ou menos dor. A gente tem aí, basicamente, o problema conhecido como hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é basicamente quando a gente tem a estrutura da fibrocartilagem formando essa pequena protuberância e aí pressiona o sistema nervoso, causando dor. Nesse ponto que tem essa protuberância, é porque a fibrocartilagem está danificada. Se ela está danificada, a fibrocartilagem tem regeneração? Tem. Só que é uma regeneração ruim. Ou seja, ocorreu o rompimento, ocorreu o processo de hérnia de disco, se a pessoa realizar os tratamentos certinhos, vai melhorar, ou seja, vai cicatrizar a região, vai regenerar? Vai. Só que vai regenerar uma resistência muito menor do que tinha antes. Se vai regenerar com uma resistência muito menor do que tinha antes, quer dizer que qualquer atividade extra que a pessoa fizer errada pode se romper novamente e vai retornar.
Consequentemente, a pessoa constantemente tem que seguir num tratamento, tem que seguir num certo comportamento para que não retorne o problema. Então, tem que manter isso durante um determinado tempo, ok? Aqui estaria mostrando o processo de pressionar. Em relação à imagem de um raio-x, está aqui mostrando a parte branquinha, seria em relação ao sistema nervoso, e aqui a gente está vendo a protuberância pressionando o sistema nervoso e causando problema. Em relação à cartilagem, a gente encerra por aqui. Então, essa última parte de cartilagem.